Aleluia, aleluias. Aleluia, Jesus. Ore um pouquinho em línguas nessa manhã. Chore cantarababás. Sere cantaramanás, chore cantaramanás, sororos. Oh, você que é batizado no Espírito Santo, deixa teu louvor, a tua boca agora render graças a Ele através de línguas. Sere cantarababás, chore cantaramanás. Há uma unção neste lugar. Que não possamos fazer deste culto simplesmente um rito religioso. Que não possamos fazer deste culto simplesmente mais uma tradição religiosa. Que não possamos fazer deste culto simplesmente algo de um cristianismo artificial. Ore cantarababás, ore cantaramanás. Oh, que você venha com o coração realmente dizendo que Ele é maravilhoso. Não simplesmente porque há uma semana e no domingo eu tenho uma tradição. Não, não é tradição, é rendição. Xerecantarababás. Não é rito, mas é reconhecer que Ele é maravilhoso e acima de tudo é Ele, é sobre Ele, é para Ele nessa manhã. Xerecantaramanás, sororô. Dê o seu melhor nessa manhã. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Porque Tu nos tiraste, ó Pai, de um reino de trevas, de um império das trevas para um reino de luz. Obrigado, Pai, porque nessa manhã nós não estamos aqui simplesmente com religiosidade, mas nós estamos com o coração voltado a Te adorar, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque Tu tens levantado homens e mulheres, ó Pai, em meio a uma terra, ó Deus, que a religiosidade, Pai, que a forma natural, que o automático tem tido, ó Pai, mas nessa manhã nós não estamos aqui por religiosidade, mas estamos porque reconhecemos que Tu és Deus. E nós Te oferecemos as primeiras horas desse dia, Senhor, como rendição, como louvor, reconhecendo que Tu és maravilhoso. Obrigado, ó Pai, pelos meus irmãos que chegaram aqui, aqueles que estão a caminho. Obrigado, Deus, por aqueles que estão na Sua casa, ó Deus, Te cultuando. Obrigado, Senhor, por um espaço. Obrigado, ó Deus, por uma igreja. Obrigado, Pai, por lembrarmos que um dia o Teu Filho morreu na cruz para morrer por mim, pelos meus irmãos. E essa palavra tem chegado até os dias de hoje. E é por isso que Isaías pregava. E hoje nós continuamos pregando que Tu és o Salvador da humanidade. Obrigado, Jesus. Que nessa manhã não seja simplesmente, ó Pai, um ato cultural, mas que seja, Senhor Jesus, o melhor culto que possamos Te ofertar. Que não seja simplesmente, ó Pai, algo mais institucional, mas que seja, Senhor Jesus, o melhor momento que as nossas bocas vão abrir, que as nossas mãos vão se levantar, e aquilo que temos vamos dar a Ti, porque a Ti toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, irmãos, bom dia. Podem sentar, tudo vai bem com vocês? Graças a Deus. Que bom, que bom. Se a gente pudesse aqui, ficaria, né? Mas faça mesmo, sabe, deste culto, este momento, sabe? E quando louvava ali, vinha essa palavra mesmo, sabe? De um cristianismo que às vezes vivemos de forma artificial, natural, pela demanda mesmo, e às vezes a gente chega assim, não, mas o tempo que eu tenho domingo é de manhã, porque de tarde eu vou isso, na noite eu vou aquilo. Mas não é porque o tempo que você tem, mas assim, diga assim, é porque é o melhor que eu vou dar ao Senhor. Diga nessa manhã, é porque é o melhor que eu vou dar ao Senhor. E nessa manhã, dê o seu melhor ao Senhor em nome de Jesus. Quero saber se teve algum aniversariante nessa semana ou no dia de hoje, né? Você que está aqui nessa manhã, fez aniversário, novo, né, nascimento, casamento ou nasceu,
Amém. Vem até aqui, meu irmão, nós queremos orar por você. É celebração também, sabe? A sua vida, aquilo que Deus tem feito. Pode ficar mais aqui. Deus te gerou, Deus te fez para um grande propósito. E nós celebramos enquanto igreja a sua vida. E nessa manhã nós vamos orar para que Deus possa abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Pai, como é bom. Temos o nosso irmão nessa manhã, que nessa semana, durante esses dias, ele completou mais um ano de vida. Pai, tu conheceste ele desde o ventre da sua mãe. E nessa geração e nesse tempo, tu tem levantado ele, ó Deus, para viver coisas extraordinárias. Nós declaramos na vida dele, Pai, chegando tudo aquilo que ele necessita, a tua presença, Pai, o teu mover. Pai, ele sendo, ó Pai, um jovem diferente nessa geração, que a tua glória se manifeste na vida dele. Pai, aquilo, ó Deus, que nós declaramos sobre a vida dele, é chegando presentes, esperados, inesperados, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe, meu irmão, parabéns, viu? Graças a Deus. Uma salva de palmas. Amados, o presente da nossa igreja, né? Nossa igreja é excelente, e assim vamos crescendo. Amados, ontem a nossa secretaria, né, de missões esteve em mais um momento, né, de evangelismo, de levar a palavra do Senhor fora da igreja, né, isso, fora das quatro paredes. Nós queremos aqui apresentar um vídeo rapidinho, tá, do que aconteceu e de como foi aquele trabalho ontem à tarde. Pais e irmãos, nós somos a Secretaria de Missões e nós estamos hoje aqui no Parque da Cidadania para trazer a palavra às pessoas. Nós cremos que o avivamento em Teresina já começou e nós somos parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Você crê isso, que o avivamento já começou? E isso faz parte, irmãos, né? Levarmos a palavra àqueles que necessitam. E como foi importante. Eu quero trazer alguns dados ali, né? Ali por volta das 16 horas, os irmãos se reuniram. 65 pessoas foram alcançadas. 2 receberam Jesus. 43 receberam a oração, não é isso? E nós tivemos ali 16 irmãos que se dispuseram. Mesmo naquele chuviscozinho, mesmo naquela neblinazinha, né? Mas foi bênção. Então você que não foi, tem a oportunidade, irmãos. Todos os meses, pastor William, juntamente com a irmã Gabi, vão estar coordenando. E assim, faça parte mesmo dessa visão, eu te incentivo, sabe? Conecta com a gente, conecta com o pastor William, fala com ele, pastor, eu quero saber, o que tem um grupo, ele vai lhe colocar lá e nós vamos estar direcionando a esses trabalhos todos os meses, levando a palavra que liberta em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer parte deste reino e dessa visão. Também falando nisso, vamos aqui às nossas programações, né? Ontem tivemos a programação da Secretaria de Missão, mas tem programação para essa semana, para os próximos dias. Então fica atento aí, olha aí, anota, para que você possa participar de todas elas. Verbo News. Primeiro de março, culto de ceia e mais um. Você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Amanhã tem aula do Rema. E nesse período, a matéria Autoridade do Crente com o pastor Fábio Henrique está aberta ao público. E você é nosso convidado especial. Você que ainda não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma matéria completa no maior centro de treinamento bíblico do mundo.
Vem conhecer a escola que tem mudado a vida de milhares de pessoas. O Rema continua com as matrículas abertas e com desconto de 10%, mas essa condição especial encerra amanhã. Aproveite, faça a sua matrícula e tenha a sua vida totalmente transformada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é um momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Sábado nós temos uma programação imperdível para a galera que vive intensamente para o Senhor. É o VIPs lá fora, um tempo de comunhão, descontração e muita emoção nas partidas de vôlei. Será no Clube do Vôlei às 19h30. Hoje queremos te indicar o livro Andando por Fé do autor Kenneth Reagan. A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. Quando você anda pela fé, você experimenta o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Este livro oferece as ferramentas que você precisa para uma vida vitoriosa de fé. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e edifique a sua fé. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Deixar de passar aqui alguns recadinhos importantes. Primeiro, quem esteve aqui na última sexta-feira? Amém, graças a Deus. Na última sexta-feira nós tivemos a aula inaugural do Rema, meu irmão, e foi bênção, né? Nossa diretora Samira Andréia trouxe uma palavra, mas assim, para quem não veio sexta, tem a chance ainda, você que não é aluno, tem a chance de ainda amanhã, segunda-feira, estar vindo aula aberta durante toda essa disciplina, Autoridade do Crente, com o pastor Fábio Henrique. Ei, se você ainda não sabe em que nível de fé, em que autoridade você tem através de Cristo Jesus, essa é a oportunidade. Pastor Fábio Henrique, mestre, pastor Fábio Henrique tem conhecimento, então vai estar ministrando durante 7 dias, segunda, quarta e sexta, tá? Essa disciplina é aberta, não paga nada, então vem, traz o convidado. Você que vai para o segundo ano, não perca a oportunidade, esteja também. E você que é graduado, traga alguém, convide alguém. Assim como essa palavra transformou a minha vida, a sua vida, vamos também fazer com que essa palavra chegue à vida de outros e possa transformar. Então, a partir de amanhã, tá? A disciplina Autoridade do Crente com o pastor Fábio Henrique, e aí essa disciplina é aberta. Então, você pode convidar quantas pessoas quiser. Também dizendo que as matrículas ainda estão abertas, não é isso? As matrículas, você pode fazer a matrícula ali no balcão de informação da nossa igreja, tá? Procura ali o pessoal da secretaria, vai ser bênção. Há um tempo de preparo, há um tempo de ensino, há um tempo de conhecimento, e esse é o tempo. Então não perca a oportunidade, Deus tem grandes coisas. Também não posso deixar de enfatizar, na última terça, retornamos com o nosso Verbo em Casa. Quem aí participa de um Verbo em Casa aí? Glória a Deus, ei, não deixa, é uma visão onde temos palavra, edificação, crescimento, comunhão. Nós não podemos deixar nessa igreja mais pequena, vamos dizer assim, né? Ao invés de a gente estar aqui nesse templo, é naquela igreja mais próxima, ali na casa de um irmão, todas as terças de 8 às 9 da noite, então tira mesmo esse tempo, para você também ter essa comunhão, receber uma palavra, se edificar e crescer. Então, todas as terças, de 8 às 9, procura um VC mais próximo da sua casa, também lá no balcão de formação, nós temos os endereços e você vai ser grandemente enriquecido, amém?
Dando continuidade a algum visitante nessa manhã que nos visita aqui nesse culto, nessa igreja pela primeira vez. Amém, nosso irmão está ali, nossa irmã está ali. Daqui eu te vejo muito bem e nós queremos te receber com a devida honra. Gostaria que você ficasse de pé por um instante para que a igreja possa te conhecer e te dar um abraço. E também nós desejamos aqui as boas-vindas. Venha realmente cultuar. Se você já se congrega em alguma igreja, manda um abraço para o seu pastor, tá? Mas se você não se congrega, eu te convido mesmo, sabe? Essa aqui é um bom lugar, né? Aonde a palavra de Deus é ministrada e aonde estamos juntos, né? Crescendo e avançando, caminhando junto ao céu de glória, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, seja bem-vindo. Ou eu, ou o ministro no final, vai fazendo aqui um aceno e caminhar a uma sala. Deus já sabia que você vinha e nós preparamos uma sala especial nessa manhã. No final do culto, ou eu, o ministro, vai anunciar. Nós queremos apenas te receber com toda a honra que você deve, para que você possa também conhecer um pouco mais da nossa igreja. Amém? Passando para um momento especial, vamos para os nossos dízimos e ofertas. Deus tem feito chegar em nossas mãos grandes riquezas e assim nós vamos também fazendo o reino de Deus crescer, não é isso? Antes das ofertas, eu quero hoje, culto de ceia, nós sempre temos nosso projeto Bem na Hora, não é isso? Esse projeto que tem chegado às instituições, né, tem chegado às associações, tem chegado a irmãos, né, que estão sempre demandando alguma necessidade e você faz parte dessa visão e dessa obra. Então, a sua contribuição de um alimento, de 1 quilo de alimento não perecível, né, sempre tem chegado no momento certo, na hora certa. Então, você que trouxe hoje pela manhã, né, 1 quilo de alimento, você pode estar deixando aqui ao lado. Se você não trouxe, teus próximos cultos, das 16 às 18, ou em outro momento. O importante é também, assim como era na igreja primitiva, estarmos, né, em comunhão, distribuindo aquilo que Deus tem chegado, para que possamos alcançar nossos irmãos e aquelas pessoas que necessitam. Então, o projeto Bem na Hora, ele é muito mais só de que doações, é aquilo que chega na hora certa, estendendo, pregamos a palavra, mas também temos a ação de acolher daquilo que necessita em nome do Senhor Jesus. Para o nosso momento de dízimo, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 5. É bem conhecido essa passagem, mas eu meditando nela, né, recentemente, e assim, alguns pontos me foram bem revelados, né, para quando a gente vai ofertar, para quando a gente vai ter essa disposição para o reino, né. Fala daquele jovem, né, daquela passagem onde aquele jovem estava ali com alguns pães e peixes. No versículo 5, ele diz assim, né? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Olha só, Jesus, ele pergunta, onde é que a gente vai comprar pão para toda essa multidão? Mas olha o que o evangelista, o apóstolo João diz. Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ei, Jesus já sabia. Ei, às vezes a gente pode estar olhando e dizer assim, mas como é que nós vamos avançar no reino? E como é que nós vamos alcançar uma grande multidão? Ei, Jesus já sabe. Sabe? Aí no versículo 9 diz assim, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Jesus já sabia que aquele rapaz tinha 5 pães e 2 peixes, só que nos olhos naturais, alguém olhou e disse assim, é pouco, não vai dar. Ei, meu irmão, eu quero te dizer nessa noite, Jesus sabe o que tem chegado nas nossas vidas, e não pense você que é pouco não, é o suficiente. Jesus tem feito chegar em abundância, e não pense você assim, mas cara, mas é pouco, não vai dar para abrir uma nova igreja, não vai dar para fazer o projeto, não vai dar para ir comprar o terreno. Ei, Jesus está dizendo, não é pouco, é o suficiente, porque aquilo que Ele faz chegar, é Ele que multiplica. É isso que eu quero que você coloque no seu coração.
sabe? Que você tenha essa alegria mesmo de dizer, assim como aquele menino que se dispôs. Provavelmente ele poderia dizer assim, não, eu não vou ofertar não, porque é mais de 4.000 homens, fora meninos e mulheres. Então assim, não vai, então, em vez de eu ficar com fome, deixa só eu comer sozinho. Ele poderia ter dito isso, não vai dar para todo mundo, se eu der, eu vou ficar com fome. Então, deixa eu comer sozinho. Mas não, aquele jovem, aquele rapaz independente, ele chegou e disse assim, só são 5 pães e 2 peixes, mas eu vou dar. Porque vai ser suficiente e vai sobrar. Ei, aquilo que você ofertar na casa do Senhor vai ser suficiente e vai sobrar. Porque o rei, o dono da obra, ele faz multiplicar. Primeiro ele multiplica aqui quando você traz. E depois ele te abençoa com toda a sorte de bênção. Então nessa manhã, eu quero que você realmente fique com essa palavra. Sabe? Oferte com alegria, dizime com alegria. Sabe? Porque o Senhor, aquele que fez multiplicar pães e peixes, faz também multiplicar. Eu não sei que área que você necessita, mas saiba, o nosso Deus já conhece, e o que eu sempre digo, para Deus, Ele só precisa de uma oportunidade, de uma necessidade, para a sua glória ser manifesta. Amém? Quero te convidar mesmo nessa manhã a você ofertar. Nós temos aqui algumas formas, não é isso? Nós temos a forma do Pix, que está aqui atrás. Então você que tem aí seu aplicativo, abra seu aplicativo, não é isso? Nós temos a forma de cartões de crédito e débito ali atrás com as nossas tesoureiras. E nós temos a forma tradicional através aí do envelope que está à frente na sua cadeira. Motivos e meios não faltam, não é isso? Você que também está nos assistindo nessa manhã, cultue ao Senhor aí, tá? Você tem recebido uma boa palavra, você tem sido alimentado. Então assim, para que o reino avance, para que nós possamos agir, né, e avançar com a palavra de Deus, oferte em nome do Senhor Jesus. Amém? Você separou aí sua oferta, seu dízimo, faça isso com alegria em nome do Senhor Jesus. Levante aí seu envelope, levante sua mão, seu aparelho, e assim vamos orar. Pai, como é bom, Senhor Jesus, estarmos na Tua casa, entendendo da Tua palavra. Obrigado, Jesus, por este momento, ó Pai, do qual estamos aqui te cultuando. Pai, nós não te cultuamos apenas de lábios, mas também expressamos e dizemos que aquilo que recebemos é para o Teu louvor. Aquilo que chega em nossas mãos também te adora. Pai, e assim nós dissemos, ó Deus, que todos os nossos bens, que tudo aquilo que chega em nossas mãos é para o Teu reino. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que tem chegado, e assim como aconteceu, ó Pai, com aquele jovem, assim como aconteceu naquele episódio, vai multiplicar e vai sobrar, tanto no Teu reino como nas nossas vidas, porque nós estamos aqui ofertando a um Deus vivo que faz e opera. Pai, que assim, Senhor Jesus, todos os nossos dízimos e ofertas recebe como, ó Deus, oferta e sacrifício vivo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Venha com alegria nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluias. Te adoramos, Senhor. Tu és adorado entre os querubins, reverenciado entre os homens. Aqui tu és a perfeita imagem do Pai. Tu és verdadeiramente Deus. Tu és o pão que vida me dá, é água pra minha sede matar. És o verbo vivo do mundo, és a luz
teu nome tem todo o poder. Rei da minha vida, receba o louvor e a gratidão. Tu és merecedor, Jesus, de toda adoração. Tu és adorado, pra sempre exaltado. Tu é a glória e a vitória. Jesus, teu nome tem todo o poder. Rei da minha vida, receba o louvor e a gratidão. Tu és merecedor, Jesus, de toda adoração. Tu és adorado, pra sempre exaltado. Tu é a glória e a vitória. Jesus tem todo o poder. Rei da minha vida, receba o louvor e a gratidão. Tu és merecedor, Jesus, de toda adoração. Aleluia. O Senhor é merecedor da nossa adoração, amém, irmãos? Esse é o nosso culto, esse é o nosso ambiente de culto ao Senhor. Eu queria que você aproveitasse esse momento. Eu queria que você falasse palavras a Ele. Eu queria que você não esperasse pela minha oração. Eu quero dizer a você que um dia Cristo morreu e ressuscitou naquela cruz para nos dar esse livre acesso, para nos dar essa oportunidade de falarmos com aquele que hoje pode ser chamado por mim e por você. Se você nasceu de novo, pode ser chamado de Pai. Então esse livre acesso diz que você não precisa esperar, mas que você pode acessar, que você pode ter esse tempo de comunhão com Ele. E talvez coisas tenham te afligido em um nível que muitas vezes você não tem conseguido falar com o Senhor, mas nós podemos aproveitar um ambiente como esse, a unção que está disponível. E eu quero dizer a você que Jesus está desejoso para trocar os fardos com você. Muitas vezes as pressões elas vêm, elas tentam nos abalar, elas tentam nos tirar do eixo, mas o Senhor nos dá oportunidades como essa, de nos reunirmos, de estarmos aqui, de nos encontrarmos, para nós sairmos desse lugar, onde nós somos muitas vezes meramente espectadores, e aí a gente passa a entrar em um nível que a gente começa a falar palavras ao Senhor, dizer a Ele que Ele é bom, dizer a Ele que Ele é digno da nossa adoração. Esse muitas vezes é um exercício que nós precisamos ter, o exercício de não nos permitir depender da oração de alguém, embora o Novo Testamento vá nos dizer sobre essa oração que nós podemos fazer, que nós devemos fazer uns pelos outros. Mas eu quero essa manhã te conduzir a esse lugar onde você pode falar com o Senhor, onde você pode ser inclusive um socorro para alguém que está lá fora, onde você pode impor as mãos sobre alguém, onde você agora sair da condição onde você só recebe, para você entrar em um nível que você ora por alguém. Deus tem uma expectativa sobre isso, e muitas vezes nós somos reabastecidos nesse ambiente, nesse lugar chamado igreja, chamado esse ambiente de congregação, que a unção nos alcança, que a palavra nos habilita, nos enriquece, que nós aprendemos coisas não só para nós engordarmos no conhecimento ou crescermos nesse conhecimento, mas que a gente possa transbordar lá fora. Isso fala sobre o nosso chamado, isso fala sobre a nossa resposta, isso fala sobre os dons operando, não só nesse ambiente, mas lá onde nós estamos. Eu quero dar esse tempo para você, esse tempo para você falar com o Senhor, esse tempo para você se conectar. Sabe, você já fez um esforço tão grande para sair da sua casa e chegar aqui, e agora o que nós precisamos é
não deixar que apenas o nosso corpo tenha chegado, mas que a gente aproveite tudo que está disponível essa manhã. Eu gosto de dizer que existe um banquete preparado por Deus, e eu creio que não haverá desperdício entre nós. Nós vamos provar de tudo aquilo que a unção está disponibilizando para nós essa manhã. Se conecta com a unção, deixa os problemas lá fora, aquilo que você não conseguiu resolver, Deus está pronto para te dar a solução, por meio da sabedoria que vem dEle. Você pode dizer palavras ao Senhor, você pode entregar o seu culto a Ele, o seu corpo já chegou, e isso fala sobre o culto, mas nós podemos dar mais ao Senhor. Em nome de Jesus, eu quero dar esse tempo para você. De toda adoração, tu és adorado, para sempre exaltado, tu é a glória e a vitória. Jesus, teu nome tem todo o poder. Rei da minha vida, receba o louvor e a gratidão. Tu és merecedor, Jesus, de toda adoração. Tu és adorado, para sempre exaltado, tu é a glória e a vitória. Jesus, teu nome tem todo o poder. Rei da minha vida, receba o louvor e a gratidão. Tu és merecedor, Jesus, de toda adoração. Tu és adorado, exaltado, tu é a glória e a vitória. Jesus, teu nome tem todo o poder. Rei da minha vida, receba o louvor e a gratidão. Tu és merecedor, Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo seu poder operando entre nós, a sua unção, Pai, tendo liberdade. O Senhor tem liberdade entre nós, Pai. Faça conforme o Senhor deseja, opere, Pai, conforme a sua vontade. Nós estamos aqui prontos e disponíveis. Que cada um dos meus irmãos estejam exatamente assim, com seus corações abertos para receber da sua palavra e desfrutar daquilo que o Senhor tem para essa manhã. Nós sabemos que há algo disponível para esse tempo, para esse momento, para essa manhã do domingo. E talvez nunca mais isso esteja disponível. E nós estamos aqui para receber e para cooperar com o seu Espírito. Eu oro, Senhor, por sabedoria do alto, para soluções daquilo que os meus irmãos estão desejando. Eu declaro em nome de Jesus, cada um de nós dando respostas ao Senhor. Olhos do entendimento iluminados, para que nós possamos perceber, Pai, o agir, o mover do Espírito, para que a gente possa ser conduzido conforme a sua vontade. Nós não estamos aqui, Pai, para fazer aquilo que nós queremos fazer, mas aquilo que é necessário que façamos. Nós sabemos que há um chamado da parte do Senhor, e nós queremos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra, com integridade e com fidelidade, em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, Pai. Nós queremos que essa manhã nós sairemos daqui diferentes, enriquecidos pelas tuas verdades, ao ponto de nós nunca mais sermos os mesmos, por causa da sua verdade, da sua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Obrigado pelo seu poder, operando entre nós e cooperando conosco, em nome de Jesus.
Amém, amém. Glória a Deus. Você pode sentar, pode ficar à vontade. Gente, muito obrigado. Glória a Deus. Vocês estão bem? Animados? Domingo de manhã só vai crente para a igreja, né? Só vai crente. Crente cheio do poder. Glória a Deus. Glória a Deus também por essa oportunidade que nós temos de estar aqui, de recebermos da palavra. Isso muda a nossa vida, isso muda rotas da nossa vida, isso muda a nossa mentalidade, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro fala sobre isso. A mudança da nossa mentalidade está diante da exposição da palavra, com o coração pronto para receber. À medida que nós abrimos o nosso coração, você pode ter certeza que você não sairá da mesma maneira que você chegou naquele ambiente onde a palavra está sendo pregada, você jamais sairá da mesma forma. Sairemos daqui enriquecidos, sairemos maiores, e muitas vezes o diabo tenta nos enganar, dizendo que não, que nada aconteceu. Mas eu sempre gosto de pensar sobre aquela nossa fase da infância, lembra? Quando você calçava o tamanho 30, o tamanho 31, você não percebia que havia um crescimento no seu pé. De repente, aquele tênis não cabia mais. Aí você dizia: mãe, o tênis está rasgando, não cabe mais, está apertando meu dedo. Mas você não percebia esse crescimento. De repente, o calçado não servia mais. Foi assim com vocês? De repente você calçava 35, 37, porque você foi crescendo. Assim é espiritualmente. Parece que muitas coisas não estão acontecendo, mas tudo que nós precisamos é crer. Você não precisa necessariamente ver, você só precisa crer. Está havendo um crescimento em mim. A palavra está me enriquecendo. Eu estou saindo a cada culto, a cada momento, disposição à palavra, mesmo na sua casa. Quando você tira aquele tempo de adoração ao Senhor, de meditação em textos, em versículos, você tem que ter essa convicção: houve um crescimento em mim. Lá na sua casa, no momento que você está meditando nos versículos, mas você precisa sair daquele momento com uma convicção: cresci um pouco mais. Amém, gente? Eu queria falar essa manhã sobre algo que está latente ao meu coração desde ontem. Nós estivemos, como você viu aqui um vídeo, a gente esteve ontem no Parque da Cidadania pregando a palavra, levando as verdades do Evangelho para pessoas. E eu lembro que eu estava em casa 3:30 da tarde, e aí aquele sereno, né, que não parava desde as 2:30. E aí eu pensei por um momento em cancelar a ação, porque imaginei que lá no Parque da Cidadania não haveria pessoas, porque normalmente as pessoas vão para lá para levar os seus filhos. E aí eu disse: rapaz, eu acredito que ninguém vai para lá. E passou isso por um momento na minha cabeça. E aí daqui a pouco o Senhor falou comigo que os apóstolos fugiam pregando a palavra da morte. Havia um risco da própria vida dos apóstolos, mas eles não paravam de pregar. Então a gente não pode parar por causa da chuva, não é assim? E aí nós estivemos lá, e sabe o que nós constatamos? As pessoas que precisavam ouvir a palavra estavam lá. E as pessoas foram chegando, nós chegamos no parque, de fato não tinha ninguém. Daqui a pouco, muita gente chegando, em meio àquele sereno, e as pessoas sedentas pela palavra estavam lá naquele lugar. Alcançamos em 40 minutos apenas 64 pessoas. Falamos das verdades, oramos por elas, ministramos aquilo que Cristo fez, pessoas deram respostas. E eu quero falar sobre nós, eu e você, fomos chamados por Deus. Sabe, a gente precisa entender o chamado do Senhor, e a gente precisa também compreender que há uma parte que é nossa, de darmos essa resposta, de agirmos, de nos levantarmos, porque a gente precisa ter uma consciência: a nossa vida foi mudada em Cristo, e agora nós precisamos fazer algo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14. Você está aqui? Tomaram café com quê? Falei igual baiano agora, né? Tomaram café com quê? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. O Senhor é bom e fiel. A Bíblia diz assim: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Irmãos, que texto maravilhoso, que versículos claros para mim e para você. E eu quero dizer a você que você é um ministro de Deus, e você precisa sair daqui essa manhã com essa consciência. E eu quero inclusive que você diga isso: eu sou um ministro de Deus. O pastor João Roberto diz algo maravilhoso, que ao longo do tempo, a própria religião, a estrutura que foi sendo criada e os ensinos que foram sendo estabelecidos, parece que houve uma diferença em grupos, em que existe um grupo que precisa aprender a palavra porque irão ensinar, existe um grupo que são os pastores, e existe aqueles que não precisam nem conhecer a palavra, só precisam ir às igrejas aos domingos. E isso foi sendo implementado na nossa visão de alguma forma, e isso foi ficando confortável para um grupo que vai à igreja aos domingos. E eles não precisam conhecer nada, basta eu ir, aí eu ouço aquilo que disseram, eu não preciso conferir, eu não preciso conhecer, eu sou apenas um ouvinte. Mas é interessante como a Bíblia combate esse conceito. O que a Bíblia vai nos mostrar é que existe um conhecimento que foi dado pelo Senhor, por meio das Escrituras, por meio de uma capacidade que o próprio Espírito Santo que está dentro de você vai te habilitar a conhecer. O que nós entendemos sobre a Bíblia durante muito tempo, de que são textos difíceis, de que nós não conseguimos entender, que a linguagem é difícil. Isso foi sendo embutido no nosso entendimento, e isso foi trazendo para mim e para você prejuízos que muitas vezes nós nem percebemos de onde vem, mas vem pela falta do conhecimento do Senhor. Como eu vou conhecer ao Senhor? Conhecendo a sua palavra. E esse texto nos traz a clareza em relação a algo que vai mudar muitas coisas na minha e na sua vida, porque o que o Senhor está dizendo é que nós fomos reconciliados com Ele em Cristo Jesus, e que no dia que isso aconteceu, no dia que nascemos de novo, no dia que nós recebemos aquele que é o maior presente que alguém pode receber de Deus, que é Cristo, nós fomos vivificados com Ele. Paulo vai dizer em Romanos que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E aí ele vai dizer que essa morte, essa ressurreição que nós tivemos, foi para que a gente viva novidade de vida, uma vida nova, algo novo todo dia. É o que Deus tem para mim e para você. E aqui ele está dizendo, pronto, nesse instante, nesse dia, quando nascemos de novo, quando fomos reconectados com Deus em Cristo Jesus, Ele também nos entregou algo. Ele disse, Ele nos deu, Ele nos outorgou o ministério da reconciliação. E eu estou falando sobre nós sermos chamados por Deus. Nós fomos chamados por Ele. E quando Ele fala sobre esse chamamento, Ele fala sobre uma responsabilidade que nos foi dada. O que é ministério? É glamour? É ofertas? É presentes? É status? É uma posição? É você me chamar de pastor? Não! É você ser chamado de pastor? É você buscar um lugar? Não! Ele nos entrega um serviço. Diga, ministério é serviço. É uma atuação que nós precisamos ter no que diz respeito à responsabilidade no reino. Antes, o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, que nós estávamos no império das trevas. Essa era a nossa condição no espírito. Estávamos escravizados, vivendo debaixo de uma condição onde nós éramos escravos do pecado. Mas Cristo nos liberta e nos transporta daquele lugar, no novo nascimento, e agora quando nós chegamos no reino, Ele diz, você pode operar, você tem uma responsabilidade, eu conto com você, você tem um serviço. O ministério é um serviço, que não é para um grupo como a religião separou, diga, é para o corpo de Cristo. Vamos dizer de novo, porque nós tomamos café. Diga, é para o corpo de Cristo. Então o conhecimento não é para um grupo, o conhecimento é para todos. Não há uma separação, o pastor é que tem que conhecer. De fato, precisa conhecer, porque vai ensinar, porque vai instruir. Mas quantos pastores estão sentados aí? Ou não?
Mas quantos filhos estão sentados? E os filhos têm essa atuação, essa responsabilidade, essa resposta ao chamado de Deus. Ele diz no começo do versículo que nós lemos 2 Coríntios no capítulo 5, no versículo 15, ele diz, ele morreu por todos. É interessante porque eu falei um pouco sobre o conhecimento que está disponível para todos nós, e a gente vê pessoas batendo cabeça com isso, dizendo que a salvação é para um grupo, mas tá, o texto é muito claro, diz que ele morreu por todos. Deus não escolheu um grupo para ele morrer, Deus não condenou um grupo à perdição e liberou salvação para um outro grupo, ou para um pequeno grupo. Não é isso que os textos da palavra como um todo dizem. E ele está dizendo aqui, ele morreu por todos. Mas a minha pergunta a você, todos estão salvos? Não. Mas por que não? Porque existe uma resposta que somos nós que vamos precisar dar. Sabe que Deus não vai fazer aquilo que é da nossa responsabilidade? Porque eu falei sobre o ministério e falei sobre essa resposta, sobre esse serviço, que somos nós que vamos dar. O evangelho é isso. Deus fez a parte dele e a Bíblia vai nos mostrar que ele está pronto para realizar coisas em nossas vidas. Ele está disponível para operar em áreas que nós precisamos, mas ele está nos mostrando em tudo e em todos os aspectos, há uma resposta que é nossa. Nós precisamos nos disponibilizar, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos decidir operar nesse ministério que o Senhor nos entrega. E é interessante porque o versículo 18 vai falar sobre esse ministério da reconciliação. O que é isso? Recebemos algo do Senhor, nascemos de novo e agora existem pessoas que precisam exatamente daquilo que nós recebemos. Nós precisamos levar a mensagem que um dia chegou até nós. E talvez você pare na dificuldade de imaginar, mas eu não sei o que falar para as pessoas. Mas você sabe da sua experiência. Você sabe daquilo que a palavra tem transformado na sua vida. Você sabe a respeito de áreas das suas vidas que foram tocadas pela palavra e você já pode contar isso a pessoas. E o que é isso? É o começo da minha ação, do meu serviço. É eu não deixar parado algo que o Senhor me entregou como uma responsabilidade. Esse é o começo da minha atuação no ministério que eu tenho. Então tudo que nós precisamos fazer é sair daqui essa manhã com uma consciência. Eu não posso ficar parado. Será que você pode olhar aí para o irmão que está mais próximo e dizer para ele, você não pode ficar parado? O ministério, o serviço, fala sobre um movimento que nós precisamos ter. Sabe, um levantar da nossa cadeira. A gente precisa compreender que lá fora existem milhares de pessoas que estão sendo encaminhadas ou caminhando para o inferno. E o que nós vamos fazer com isso? Será que nós vamos continuar apenas sentados sem essa consciência do serviço, do ministério que temos? Mas o Senhor está nos chamando. O Senhor nos chamou para uma operação. E talvez eu não sei por onde começar. E muitas vezes, por isso que esse ambiente da igreja é tão importante para mim e para você. O seu serviço na igreja não é à toa. O seu serviço, a sua atuação, fala muitas vezes sobre essa preparação, nessa ação que teremos também fora da igreja. Mas a gente precisa muitas vezes nos dispor, nos habilitarmos, abrir o nosso coração para o serviço dentro desse ambiente. Se eu não sirvo dentro desse ambiente, dificilmente eu consigo operar lá fora. Eu não consigo agir lá fora, porque eu não tenho esse entendimento claro a respeito de algo que eu posso liberar. A igreja não é um lugar, como a religião nos ensinou, que você deve vir apenas aos domingos. Aí você vem, você senta, recebe algo e vai embora. Como alguém que suga e vai embora. Como alguém que desfruta e segue o seu caminho. Isso não é igreja. A igreja fala sobre um povo, a igreja fala sobre um organismo vivo, a igreja fala sobre a atuação de Cristo nessa terra e você é parte disso. Você que nasceu de novo, você que recebeu Jesus, precisa ter essa consciência. Eu sou parte de um organismo vivo, eu tenho uma responsabilidade. Imagine um corpo que o rim deixa de atuar, o rim deixa de funcionar, esse corpo vai funcionar bem?
não vai funcionar bem. Quantas pessoas, quantos crentes estão vivendo assim, como um rim que decidiu parar, como um coração que não está batendo mais no nível que ele precisa bater, e sabe que isso sobrecarrega todo o corpo, porque o corpo agora vai começar a se mover para que o coração entre no nível certo. A gente precisa ter essa consciência de corpo. Daqui a pouco nós vamos participar de algo poderoso que o Senhor nos ordenou a fazermos. Essa mesa fala sobre essa visão de corpo, onde nós não podemos andar de um jeito e o outro membro parado, porque isso sobrecarrega o corpo. Você já viu alguém que tem algum tipo de dificuldade com um dos seus membros? Às vezes um braço não funciona. Você consegue perceber que aquela pessoa não anda bem? Sabe, se você quiser perder o equilíbrio do seu corpo inteiro, basta você perder o dedo midinho. Você nunca mais vai andar do mesmo jeito. Você nunca mais vai pisar da mesma forma. Quando você caminhar, as pessoas vão perceber, só por causa do dedo midinho, que você passou a não ter. E essa mesa fala sobre isso, sobre um corpo atuando, um corpo funcionando. Mas para isso eu preciso compreender, eu tenho uma responsabilidade. Quando nós chegamos na igreja, existia alguém, existia um grupo de pessoas servindo, ofertando, fazendo, operando em alguma coisa, organizando coisas. Foi assim com você? Foi comigo assim. Quando eu cheguei, existiam pessoas servindo. Por que é que nós estamos tanto tempo dentro de um ambiente de congregação e ainda nós não decidimos fazer algo? Mas a Bíblia está nos mostrando que existe algo que o Senhor nos entregou. Mas aquilo que Ele nos entrega não é para ficar retido na gente. A gente precisa derramar sobre outras pessoas. Talvez você chegou com uma consciência de que você não sabe fazer nada, de que você não tem tempo, mas sabe o que eu posso dizer para você? Há tanto tempo servindo, eu digo a você que as pessoas que mais servem são as pessoas que menos têm tempo. E sabe mais o que eu posso dizer para você? Que olhando as Escrituras, eu não consegui achar ainda ninguém desocupado chamado por Cristo. Ele nunca chamou um desocupado. Ele não quer desocupado no time. Desocupado não tem tempo. Aqueles que são muito ocupados, eles encontram um tempo para cumprir o seu ministério. Eles dão um tempo ao Senhor por causa de uma consciência. A consciência de que nós precisamos de repente sentar para aprender. E essa frase ela é muito marcante no nosso ministério, na Igreja Verbo da Vida, de que aquele que não está disposto a sentar para aprender, nunca pode se levantar para ensinar. Mas só que existem pessoas esperando por um ensino que você vai levar, por uma verdade que você precisa transmitir. Só que nós precisamos ter esse tempo para sentar. E eu quero aproveitar e dizer a você que de repente ainda não é graduado no Rema, ou está nos ouvindo aí pelo YouTube, eu quero dizer a você que o Rema é uma grande oportunidade para você sentar para aprender. E sentar para aprender fala sobre o seu ministério. Imagine você precisando de uma cirurgia e agora você se depara com um médico que nunca sentou para aprender. Será se você vai querer ser operado por ele? Agora imagine você com uma responsabilidade, um ministério que foi dado por Cristo. Não é algo comum, não é algo qualquer. Só que você tem uma responsabilidade, mas você não quer sentar para aprender. Como você vai operar com o ministério? Como você vai servir a pessoas? A Bíblia fala sobre um serviço aos santos. Efésios, capítulo 4, vai falar sobre os dons. Uns foram chamados apóstolos, outros mestres, outros profetas, e vai seguindo nos dons. Aí diz o objetivo do Senhor ter dado, repartido esses dons com homens. Ele diz para que haja um aperfeiçoamento dos santos.
nós estamos sendo aperfeiçoados essa manhã. Os dons estão operando, nos capacitando, a palavra está nos enriquecendo. Para quê? Para que a gente cumpra o serviço, o ministério, porque o Senhor quer que você cumpra, mas Ele dá a você ferramentas, Ele dá a você habilidades. Agora nós precisamos começar a mover aquelas ferramentas. Eu não sei, principalmente os homens, se você já teve a oportunidade de comprar aquele jogo de chaves, que vem dentro de uma caixa, quando você abre tem 150 chaves, todo tipo, e uma boa parte delas a gente nem sabe como usar. Não sei se você já tiver essa experiência. E aí muitas vezes você vai precisar pegar um manual, ou você vai precisar ir no YouTube para saber como é que usa essa chave. Sabe, o que nós precisamos saber é que as ferramentas já foram dadas pelo Senhor. Você está habilitado pelo Senhor. O texto está nos mostrando que Ele nos deu um chamamento, um ministério, uma responsabilidade. Está aí, o ministério da reconciliação. É nós falarmos a pessoas aquilo que aconteceu nas nossas vidas. Só que muitas vezes vamos precisar sentar para aprender. Em um ambiente de culto como esse, em uma sala de aula no Rema, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. O que é o Rema? Uma grande oportunidade que eu tenho de aprender. Quando nós estamos diante de uma grande oportunidade, nós vamos sempre olhar como uma oportunidade. Ah, mas tem uma mensalidade, rapaz, mas é uma oportunidade. Eu não posso deixar passar. Quando eu tenho essa visão, sabe, irmãos, esse coração, o Senhor vai te ajudar em tudo que você precisar. O Senhor que um dia fez uma conexão de um caminhoneiro com o maior pregador de fé já conhecido. Esse homem vem parar a 1.100 quilômetros da gente, faz a conexão com o pastor Judivan, com Rossana, essa palavra chega até aqui, o Rema chega até você. Irmãos, Deus que providenciou essa distância ser encurtada dessa forma, Ele vai se enganchar em 200 e poucos reais que você precisa? Não, os textos da palavra vão dizer que aquele que nos deu Cristo, como não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? O que eu estou dizendo para você é que o seu ministério pode ser cumprido na íntegra. O que nós precisamos saber é que existe esse ministério, que isso não é para um grupo de pessoas, mas é para mim e é para você. As pessoas estão lá fora precisando dessas verdades. As pessoas estão precisando de um abraço seu, as pessoas estão precisando de um aperto de mão, as pessoas estão precisando ouvir a palavra. Quem é esse povo chamado igreja? É um povo que está aqui nessa terra por um tempo, e nós precisamos ocupar terrenos. O diabo tem ganho tempo com as pessoas, ganhando e levando elas para o inferno. Agora nós temos uma missão de ocupar terreno, avançando. A gente precisa avançar, cumprindo esse ministério, mas a gente vai avançando, ocupando um terreno que Cristo já nos deu. Agora a gente vai ocupar, a gente não vai guerrear, a gente vai ocupar os terrenos com a palavra. Isso precisa ficar claro para a gente, isso precisa queimar no nosso coração. A gente precisa entender que essa é uma decisão que nós tomamos. Eu quero ler também um texto com você que está lá em Josué, no capítulo 24, se você puder anotar, se você puder ler comigo. Você está aqui? Diga, essa é uma decisão. Josué capítulo 24, versículo 14 ao versículo 18, que eu vou ler, diz assim: agora, portanto, temei ao Senhor. Isso aqui é Josué falando com o povo. Agora, portanto, temei ao Senhor, e servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que vossos pais serviram do outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses dos vossos pais, que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu acho muito importante essa decisão de Josué. Nós vamos já seguir lendo. Mas ele está dizendo ao pessoal, ele diz, olha, vocês vão definir
a quem vocês vão servir, a quem vocês vão dar respostas. Se aos deuses dos vossos pais, aos amorreus, as terras que vós ocupais. Se você achar pesado servir ao Senhor, você precisa decidir hoje. Ele diz isso no começo do versículo. É uma decisão que nós tomamos hoje. Sabe, nascemos de novo e a gente precisa tomar decisões todos os dias. Mas à medida que nós vamos tendo uma compreensão, porque a Bíblia fala sobre um conhecimento, e aí a gente precisa, diante daquele conhecimento, definir. O que é que eu vou fazer com essa informação? Porque se nós não definirmos sobre aquilo que nós recebemos, aquilo se torna uma informação que nós recebemos apenas. Mas quando nós acolhemos uma informação e agimos sobre ela, as coisas começam a mudar. E ele está levando o povo exatamente a essa decisão. Vocês precisam decidir. Sabe, irmãos, chamado é uma decisão que nós tomamos. Existe um chamado da parte do Senhor, mas do outro lado existe uma decisão que precisa ser tomada. Existe um coração para acolher, existe uma resposta a ser dada, e existe uma decisão, um martelo a ser batido por nós. É isso que Josué está levando aquele povo a fazer. Aí ele diz: olha, quanto a mim, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. É uma decisão que Josué tomou. Vocês podem tomar a decisão de vocês. Essa é uma decisão individual que cada um de nós vamos tomar. É o que Josué está dizendo. Agora a minha decisão eu já tomei. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu gosto porque em seguida o povo vai dar uma resposta àquilo que Josué está dizendo, inspirado pelo Senhor. Ele diz: e o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir. Diga ministério. O que é ministério? É serviço. Ele diz: nós queremos servir ao Senhor, nós queremos cumprir o ministério, nós queremos aprender aquilo que nós precisamos fazer. E aí eles vão falar sobre aquilo que o Senhor fez. Ele diz: olha, Deus nos proíbe, nós queremos servir ao Senhor, pois o Senhor nosso Deus é que trouxe a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro. Lembra que eu falei sobre Colossenses capítulo 1, versículo 13? Que nós somos libertos daquela condição e transportados para um reino. E ele está dizendo exatamente sobre isso. Ele diz: olha, foi Deus que nos tirou da terra do Egito, da terra do cativeiro, e quem fez aqueles sinais à nossa vista, nós vimos, e presenciou, e nos presenteou com o caminho pelo qual andamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus, que habitavam na terra. Por isso, também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Sabe, irmãos, essa decisão ela é muito importante para nós. Essa decisão de servir. E aí eu preciso entender que o nosso serviço ao Senhor, ele é dado a pessoas. Agora pela manhã, para que esse culto aconteça, existem pessoas servindo. Lá no departamento de crianças, existem pessoas servindo, dedicando o seu tempo, a sua vida. Aqui embaixo, existem pessoas operando ali no som, na parte de transmissão, o diaconato funcionando. Eu estou aqui ministrando a palavra, diga serviço. E sabe que cada um desses serviços, eles não são mais importantes que o outro? Não existe um serviço. Agora há pouco o louvor estava aqui ministrando, para que haja um ambiente favorável. Isso nos ensina muitas coisas também. Isso desperta algo que de repente está em você, uma habilidade. E nós precisamos o quê? Passar a nos ver fazendo coisas, servindo. Rapaz, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa capacidade que foi dada pelo Senhor, agora eu preciso aprender. Como eu devo fazer? Eu quero essa manhã te estimular a dizer que Deus não te chamou para uma cadeira. Deus te chamou para um serviço. Deus não te chamou apenas para receber. Deus te chamou para receber e para entregar algo. Deus te chamou para entregar algo lá fora, aqui dentro. Esse ambiente nos ensina demais no relacionamento, aprender a ouvir como se faz, porque existem instruções no serviço que são dadas pelo Senhor. Deus deu instruções a Abraão, e aquilo que Abraão não fazia conforme o Senhor estava dizendo, Deus se calava, Deus não dava a próxima instrução, e isso nos ensina.
Porque muitas vezes os líderes vão dar instruções a você dentro de um ambiente como esse. Eu decido, vou servir, como esse povo decidiu. Não, eu decido, eu vou sair de uma cadeira e eu vou me disponibilizar. Aqui na igreja nós temos mais de 30 departamentos. Por que nós não estamos servindo? Irmãos, nós temos a Secretaria de Missões, que era exatamente a que estava ontem, lá no Parque da Cidadania. Às vezes estamos nas ruas, nos bairros, em algum lugar. Por que nós não estamos lá? E o que é a Secretaria de Missões? É uma oportunidade de desenvolvermos o nosso ministério, o nosso chamado, aprendermos, vendo alguém fazer, fazendo errado, errando. Nós temos 26 grupos espalhados por Teresina, Timon, até em Altos, se você morar em Altos. E o que é o VC? Uma oportunidade de eu cumprir o meu ministério. Como? Aprendendo, ouvindo, vendo. De repente surge uma oportunidade, e aí no meio de 5, 6, 10 pessoas, eu vou falar errado, eu vou citar um versículo errado. Mas o que é isso? É o desenvolvimento do meu chamado. Eu estou aprendendo. O que é eu ser corrigido por um líder? Deixa eu te falar, essa parte aqui, ou exatamente assim, a forma de fazer não é essa, a forma de organizar essa cortina não é assim. Ah, pô, não vou servir mais não. O que é isso? Um coração duro. Mas no ministério precisaremos ser ensinados, corrigidos. E às vezes, em um nível, dependendo do nível de maturidade que temos, às vezes seremos corrigidos mais duramente. E eu lembro, por falar nessa correção muitas vezes dura, eu lembro da minha infância, o meu pai era extremamente duro com jogos de aposta. Eu queria jogar uma sinuca, aí o colega dizia que era apostado, e eu querendo jogar, meu pai proibia duramente. E sabe o que eu achava? Que era exagero dele. Ele não queria que eu estivesse nas locadoras para jogar, ele não queria aquele envolvimento com o jogo, e eu achava que era exagero dele. A forma dura de falar sobre esse assunto. Os anos se passaram, e aí eu vejo hoje, de perto, pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas que se envolveram nos jogos de azar, perdendo dinheiro, família, as suas coisas, coisas que eles conquistaram durante uma vida, jogadas. Aí eu lembrei, rapaz, meu pai estava certo. O que é isso? Uma correção dura, que muitas vezes nós não entendemos naquele instante. Parece duro, mas na verdade é o Senhor nos preservando por meio de uma instrução. Ah, então todas as vezes serão corrigidos duramente? Não, mas no percurso da caminhada eu preciso estar pronto para ser ensinado. Por que muitas vezes duro? Porque você já foi ensinado várias vezes e você continua no mesmo erro. Mas o que nós temos? Um ministério da reconciliação, um chamado de Deus que precisa ser levado por mim e por você com seriedade. As coisas do Senhor são sérias. Nós precisamos levar o chamado como algo sério, uma responsabilidade que nós temos. Sabe o que a Bíblia vai dizer lá em Mateus, no capítulo 20? Eu vou caminhar para nós encerrarmos, nós temos a ceia, mas eu quero trazer isso a você, sobre essa responsabilidade que nós temos, que era a mesma que Jesus carregava. Foi Ele quem começou o que você está prosseguindo. Estamos prosseguindo? Foi Ele quem começou. Agora nós precisamos prosseguir, como alguém que entregou um bastão a outro. E o que nós estamos fazendo com o bastão? Mateus capítulo 20, versículo 31 diz assim: entretanto, isso aqui eram 2 cegos que estavam sentados à beira do caminho, Jesus ia passando, eles ouviram falar que Jesus ia passar, aí o versículo 31 diz assim: entretanto a multidão os repreendeu. Por quê? Porque eles estavam chamando. Um deles está: ei Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí a multidão começou a dizer para eles: ei, se calem. Mas eles continuavam gritando: Jesus, filho de Davi. Ao versículo 32 diz assim: Jesus parando, chamou-os e lhe perguntou: o que quereis que eu vos faça? O versículo 33 diz: Senhor, que abra os meus olhos. E aí no versículo 35, Jesus, se movendo em compaixão,
Sabe, irmãos, nós precisamos nos mover com o ministério que nós recebemos, com o serviço. Isso deve ser algo que não deve ser feito de forma mecânica. O Senhor mandou, eu vou fazer. É interessante a forma que Jesus está fazendo, a forma que Jesus está cumprindo o seu serviço, o seu ministério. Ele não faz de qualquer forma, ele faz amando as pessoas. O serviço que nós vamos desempenhar aqui dentro é amando as pessoas. O serviço que nós vamos empenhar lá fora é amando. Ele diz, olha, ele se move em íntima compaixão. E ele diz, e ele tocou os olhos. Marcos capítulo 16 vai dizer que esses sinais acompanham os que creem. Aí Jesus está dizendo, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O que é isso? Ministério, atuação, continuação daquilo que Cristo começou, tocando os olhos de um enfermo, de um cego. Aí ele vai dizer, agora você vai continuar isso. Diga ministério. Serviço, atuação, responsabilidade, algo sério a ser feito. Não é algo qualquer, não é algo comum, não é algo que eu vou fazer com o meu coração endurecido. Jesus se movia em íntima compaixão. Mateus capítulo 9, versículo 36, vai dizer que Jesus se movia em íntima compaixão, alcançando aquelas pessoas que estavam ali, tristes, vivendo debaixo de opressão, vivendo debaixo de um peso, vivendo debaixo de uma condição, como ovelhas que não têm pastor, aflitas e sobrecarregadas. Aí a Bíblia diz, Jesus, Mateus capítulo 9 vai dizer a mesma expressão, quando Jesus vai atuar, Jesus se movendo em íntima compaixão, alcançava as pessoas que estavam aflitas e sobrecarregadas, como ovelhas que não têm pastor. E é interessante porque a sequência daquele texto, Mateus capítulo 9, versículo 37, vai dizer assim, olha, então, ele falou aos discípulos, Jesus disse aos discípulos, tem discípulo aqui? Aí Jesus vai dizer aos discípulos, ele diz, olha, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Orai ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. Percebe que o Senhor está olhando para mim e para você, e vendo a possibilidade de trabalharmos, servirmos, cumprirmos o ministério. Isso nos mostra que nós não fomos chamados para estarmos sentados. Isso nos mostra que nós não fomos chamados apenas para receber. Nós precisamos tirar da nossa mentalidade a ida à igreja no dia da ceia. Nós precisamos tirar da nossa mentalidade a ida à igreja aos domingos. Estou indo receber, como um desencargo de consciência. Não, nós precisamos não só aqui dentro, mas principalmente lá fora, operarmos com a responsabilidade que nós temos. Um ministério, um chamado, nós precisamos ter uma consciência, eu sou um ministro de Deus, alguém habilitado por Ele mesmo, para servir a Ele mesmo, servindo as pessoas. Pessoas que estão ocupando posições, pessoas que estão organizando aqui um ambiente como esse. Ei, como é que eu posso ser um socorro para você? Eu sei mexer com som. Ei, eu sei cantar, como é que eu faço? Ei, eu evangelizo bem, como é que eu faço? Ei, eu não sei evangelizar é nada, como é que eu faço para aprender? Do que eu estou falando? De um coração para servir. Quem está chamando não sou eu, foi Cristo que nos chamou. Ele diz, olha, você precisa trabalhar. No reino você tem um valor, existe algo que Ele depositou. A fé que nós carregamos não vem de nós mesmos, irmãos. Cristo nos deu, o Senhor nos entregou, uma boa medida foi dada por Deus. O amor que nós temos para operar no serviço não vem de nós mesmos. Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que foi derramado o coração, no nosso coração, o amor do tipo de Deus. Então nós estamos prontos para servir, nós estamos prontos para operar, para trabalhar, nós estamos prontos para olhar alguém que está embriagado, caindo pelo chão, e dizer, o Senhor não fez esse homem e essa mulher para estar assim. E você vai se mover em íntima compaixão para dizer àquele homem, o Senhor morreu e ressuscitou naquela cruz, para que você não viva desse jeito. O que é isso? É o cumprimento do meu chamado. São as primeiras palavras que eu vou dar, depois você vai aprendendo. Existe um pleno conhecimento disponível, e a gente precisa valorizar o conhecimento.
No desconhecimento, o diabo vai operar na sua vida. Porque o diabo tem cirandado em áreas das nossas vidas. Pode olhar, naquela área não há o conhecimento da palavra. O conhecimento está raso, está dando apenas na sola dos pés. Então nós precisamos elevar esse conhecimento. Pedro diz isso. Pedro vai dizer, olha, graça e paz sejam multiplicadas. Aí ele diz, onde é multiplicada a graça e a paz? Irmãos, você concorda comigo que a paz é algo bom? Você já passou por aquele momento que você está ali, todas as suas contas estão pagas, está tudo bem, você está dentro da sua casa, com a sua família, com saúde divina, aí você percebe, meu Deus, que paz maravilhosa. Não é bom? E a graça, um presente que o Senhor nos deu, algo que não se consegue explicar, algo maravilhoso. Aí Pedro está dizendo que a graça e a paz podem ser multiplicadas. Aí ele diz onde? No pleno conhecimento de Deus. Para você ver como para Deus o conhecimento é algo maravilhoso. Aí Ele disponibiliza para nós. Agora precisamos ter um coração para entender. Eu não conheço muitas coisas do Senhor em áreas da minha vida. Por isso estou aprisionado, sofrendo, não vivendo a vontade de Deus. E Deus tem uma expectativa. Deus está olhando para mim e para você, e Ele está com a expectativa de que a gente conheça a Ele naquela área. Quando nós conhecermos ao Senhor naquela área da nossa vida, nós vamos sair dessa condição, porque Pedro está dizendo, graça e paz serão multiplicadas no conhecimento. O desconhecimento nos afunda, nos massacra, mas o conhecimento do Senhor. Então tudo que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos compreender, é de que existe um conhecimento disponibilizado por Deus. E existe um nível que nós estamos vivendo no conhecimento dele até aqui, mas que existe um próximo nível que nós podemos avançar. E Deus está pronto, e Ele está com expectativa. Meu filho, sai dessa condição. Eu quero fechar dizendo a você, que muitas vezes o que nós precisamos é termos conexões certas. Talvez as conexões tenham impedido você até hoje, até aqui, de responder a esse chamado de Deus, de dar as respostas, de se entregar de uma maneira diferente. As conexões vão facilitar a sua caminhada. Se conecte com pessoas certas, se desconecte de pessoas erradas. A Bíblia vai falar sobre nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. A Bíblia vai falar sobre pessoas com quem você vai se aconselhar. Do que a Bíblia está falando? De conexões. Um dia Demas esteve conectado com o apóstolo Paulo. Você já imaginou se você tivesse a oportunidade de se conectar com o apóstolo Paulo? Você se conectaria ou não? Acredito que todos nós nos conectaríamos. Demas teve essa oportunidade. E um dia ele se conectou com Paulo. Mas um dia ele decidiu retroceder. Ele decidiu recuar. Ele decidiu abandonar aquela conexão. E se conectou com outras pessoas, com outras ideias. E a minha mensagem para você essa manhã, no que diz respeito às conexões, é que você busque conexões corretas. Existe algo de Deus, existe uma expectativa do Senhor, existe um chamado dEle, mas existe uma resposta que é nossa. E essa resposta passa por muitas coisas, inclusive sobre as conexões que nós fazemos. Permaneça. Um texto maravilhoso de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz assim, assim aquele que se julga está firme. Em outras versões diz, aquele que julga está de pé, cuide-se para que não caia. A gente precisa estar atento quanto a isso. Demas talvez não tenha se cuidado. Não é que Demas nunca esteve firme. E a Bíblia está nos mostrando, aquele que julga está firme, cuide-se. Ou seja, nós não podemos olhar ou viver a nossa vida desconectados das realidades. A gente precisa estar atento. Como eu estou? A gente daqui a pouco vai ler um texto que fala sobre a ceia e Paulo vai falar exatamente sobre esse exame que nós precisamos fazer. A gente precisa nos examinar em todo o tempo. Como eu estou cumprindo o meu ministério? A minha resposta tem sido dada ao Senhor? Eu tenho servido? Qual tem sido o meu coração? Porque o ministério não fala apenas sobre práticas que nós teremos ou coisas que nós faremos. O ministério fala sobre um coração. Porque não é só fazer coisas, mas o nosso coração precisa estar conectado com aquilo que nós estamos fazendo.
Porque se nós apenas fizermos de forma externa, daqui a pouco o nosso coração será roubado. E esse é o grande problema. Então a gente precisa, vez por outra, estar regulando a nossa rota. Amém, gente? E aí o texto vai seguir dizendo assim: não vos sobreveio tentação que não fosse comum em seres humanos. Mas Deus é fiel e não nos permitirá que sejamos tentados além do que podeis permitir ou resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Às vezes as pessoas imaginam que não, eu estou sendo tentado, eu estou vivendo de certa forma, mas o que esse texto está nos mostrando é que as tentações são comuns aos seres humanos. O que é isso? É algo carnal, é algo que todos nós podemos passar, não é algo sobrenatural, não é algo que você não pode resistir. Pelo contrário, ele diz no versículo 13, ele diz, olha, Deus proverá, juntamente com a tentação que vem, ele diz, olha, Deus proverá um livramento para que possais suportar. Se Deus prover, é algo sobrenatural, ou seja, todas as vezes que vier uma tentação que comprometa a minha resposta ao chamado, eu preciso entender, rapaz, há um livramento da parte do Senhor, que é maior do que isso que está se levantando. É maior do que essa tentação, do que essa sugestão. Então a tentação é comum, é carnal, mas o livramento é algo sobrenatural da parte de Deus. Essas coisas precisam estar claras para mim e para você, para que a gente dê respostas ao Senhor em todo o tempo. Amém? Você pode ficar de pé. Você foi alcançado pelo Senhor essa manhã? Amém. Graças a Deus por isso. Eu creio em respostas sendo dadas, e a gente que já serve ao Senhor, que a gente continue com esse coração cuidadoso, para que a gente permaneça, para que a gente viva com integridade essa resposta ao Senhor, esse chamado, não só por um tempo, mas que a gente cumpra isso com integridade, até o fim das nossas vidas. Amém, gente? Você pode fechar os seus olhos. Nós vamos participar da ceia, mas eu não posso antes deixar de fazer um convite especial a alguém que de repente está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Essa é uma oportunidade que temos em um momento como esse, em uma manhã como essa, uma oportunidade dada pelo Senhor. Deus nos deu Cristo, como eu falei aqui em um determinado momento. E dar Cristo fala sobre uma conexão que Ele nos deu, uma oportunidade que Ele nos deu de sermos reconectados com Ele novamente. Um dia fomos separados dessa presença do nosso Pai, mas em Cristo nós podemos nos reconectar. Isso não se trata de religião, isso se trata de uma eternidade que pode ser mudada completamente, por causa de uma decisão que nós tomamos. E essa decisão não começa na nossa boca, começa no nosso coração, crendo que Cristo veio a essa terra como Filho de Deus, que Ele morre e Ele ressuscita no nosso lugar, para nos conectar por meio de uma aliança feita com Ele, a gente é reconectado ao Senhor. Se você nunca fez essa oração, se você nunca fez essa confissão, eu quero dizer a você que você precisa fazer. Se você não sabe para onde partirá após o fim da sua vida nessa terra, então você é um sério candidato a dizer sim ao Senhor. Se você tem dúvidas da sua eternidade, você é a pessoa certa para dizer sim a esse tempo, a esse convite. Alguém está aqui e deseja receber Jesus como o Senhor da sua vida? Todos salvos? Talvez você já tenha feito essa confissão em algum momento, mas você percebe que esfriou, que esteve distante, que se desconectou um pouco, que até saiu da rota um pouco. Mas eu quero dizer a você que a decisão de voltar é a decisão mais importante da sua vida e é uma resposta que você dá ao chamado de Deus. Deus continua te chamando. O projeto que Ele fez é irrevogável. Continua lá. E Ele precisa de você para cumprir nessa terra. Talvez alguém possa até cumprir no seu lugar, fazendo muito esforço. Mas existem ferramentas e habilidades que Ele deu a você para que você ande melhor nesse chamado, nesse projeto. Alguém deseja se reconciliar com Ele essa manhã? Glória a Deus. Nós vamos ceiar e eu quero dizer a você que de repente nunca fez essa confissão. Eu quero pedir a você que não participe. Essa é uma mesa preparada pelo Senhor e é uma mesa dada aos filhos. É necessário de fato nascermos de novo, termos esse tempo de confissão,
e de aceitar o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Amém? Nós vamos orar pelos elementos e em seguida você vai ser servido, mas eu quero que todos aguardem, porque nós falamos sobre sermos um corpo, amém? Nós vamos orar pelos elementos, depois você vai receber, aí você aguarda que todos tenham recebido, e aí só após todos terem recebido nós vamos participar. Você pode estender a sua mão para cá. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui cumprindo aquilo que o Senhor nos designou a fazer. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, fazemos isso como família, como igreja, como um povo que o Senhor escolheu para estarmos aqui, para estar aqui, um povo que está disposto a dar respostas ao Senhor, ao seu chamamento. Nós estamos aqui essa manhã, Pai, para cumprir parte do nosso ministério, com sinceridade, com integridade, e nós consagramos ao Senhor esse pão sem fermento que representa o seu corpo, que foi moído e transpassado no nosso lugar. Nós consagramos esse suco de uva que representa o teu sangue, que foi derramado naquela cruz. Nós entendemos, Pai, que quando o seu sangue foi derramado, nos deu livramento no que diz respeito às enfermidades. E hoje nós podemos celebrar exatamente isso. E nós podemos viver em saúde divina por causa daquilo que o Senhor fez. Muito obrigado, Pai. Esses elementos estão consagrados ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música, enquanto os diáconos vão servir a você e a todos os departamentos da igreja, em nome de Jesus. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Todos receberam? Departamento de crianças, todos receberam, tudo certo? Alguém aqui não recebeu e ainda vai receber, faz um sinal com a sua mão, ainda dá tempo. Os diáconos vão aí rapidinho te entregar. Tudo certo, né? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 27, ele diz: por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Paulo está falando sobre algo específico aqui, vocês já conhecem. Ele está falando sobre a divisão que pode haver, e eu falei aqui em um determinado momento sobre nós sermos um corpo, nós estarmos atuante da forma certa e não dividindo o corpo.
ele nos ensina exatamente isso, e esse não era um assunto novo naquela igreja, e não deve ser um assunto novo para nós, deve ser um assunto, inclusive, que deve ser entendido por nós, porque Paulo vem ensinando desde 1 Coríntios capítulo 3, quando os irmãos estavam ali formando grupos, facções, eles diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cefas, e Paulo já estava combatendo aquilo desde aquele momento. 1 Coríntios capítulo 6, os irmãos estavam colocando uns aos outros na justiça, e aqui nós estamos lendo 1 Coríntios capítulo 11, e Paulo agora está ensinando sobre a mesa, mas o assunto continua o mesmo. Ele diz, olha, o que vocês estão fazendo aqui não é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem um padrão, tem uma forma, há um estilo de vida para nós vivermos que vai muito além, inclusive, dessa mesa. Aqui fala-se sobre uma ordenança que o Senhor nos dá, mas a ordenança sempre tem que ser um ponto de partida para nós. Por isso ele vai dizer que nós precisamos nos avaliar. Ele diz isso no versículo 28. Ele diz, examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma e beba do cálice. Eu quero aproveitar esse momento e dar um tempinho a você, 1 minuto, para que você se avalie. Como eu tenho atuado no corpo? Será se ao invés de servir, de me entregar, de dar essa resposta ao chamado, de ser atuante, de como um rim funciona no corpo, será se eu tenho funcionado da forma certa ou eu tenho causado problema? Essa é a grande questão. E aí a gente vai nos examinar, não ao outro, mas ele diz, examine cada um a si mesmo. Vamos ter esse tempo, todos nós vamos fazer exatamente isso, ter esse exame, esse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos os dias nós temos uma oportunidade de recomeçarmos. O exame que Paulo está nos sugerindo a fazer não é exame para uma condenação. Pelo contrário, ele vai dizer, olha, examine-se, pois, cada um a si mesmo e coma. Isso nos fala sobre algo que nós precisamos fazer, como ele disse, o exame é para detectar o problema. Por isso nós precisamos ser rigorosos no exame que nós fazemos em nós mesmos. E à medida que nós encontramos aquilo que não convém, a gente precisa, a partir de agora, mudar a nossa rota. É uma decisão no coração, como eu disse agora pela manhã. O chamado de Deus em tudo fala sobre o coração. A gente precisa, inclusive, guardar o nosso coração na nossa caminhada. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, o partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, com essa consciência de que esse pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que foi moído e transpassado no meu e no seu lugar. Participe. Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 25. O apóstolo Paulo diz, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência de que esse suco representa o sangue de Cristo, que foi vertido naquela cruz, no meu e no seu lugar, para nos dar a vida eterna, e para mudar condições da nossa vida, inclusive nesse lugar que nós estamos vivendo hoje. Inclusive, se você está aí, você tem algum diagnóstico médico, ou você tem sofrido por algum sintoma de enfermidade, com essa convicção, com essa fé de que o sangue foi vertido, para que você vivesse livre dessas dores, dessa enfermidade, desse diagnóstico, no momento que você tomar esse suco, crendo nessa realidade que Cristo estabeleceu, você será curado em nome de Jesus. Participe. Graças a Deus. A Bíblia diz que
Jesus, após ter feito esse último momento com os discípulos, eles cantaram um salmo, fizeram uma grande festa, e é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. A ceia é festa, e nós estamos aqui para celebrar em nome de Jesus. Sejam abençoados, praticando a verdade da palavra. O Senhor me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. O Senhor me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. O Senhor me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra, hein, meu irmão? Que momento. Graças a Deus, que possamos mesmo essa chama arder em nossos corações e não sermos apenas religiosos como Deus tem falado nessa manhã, mas sermos mesmo esse a quem Deus tem nos levantado nessa geração. Diga assim: eu sou que Deus levantou nessa geração para impactar vidas. E assim será em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, chegando no final, nós não podemos aqui deixar de fazer algumas indicações literárias, né? Então, assim, esse livreto, Os Dons e o Chamado de Deus, tá? Do irmão Kenneth Hagin. Então, assim, vá ali, passe no Verbo Shopping, né? Também esse livro Chamados por Deus, né? Também do irmão Kenneth Hagin. Um livro também grande, né? Grandes ensinamentos nós temos. E esse, né, tão bom livro, né, Uma Vida em Chamas, de Rick Renner, também traz aqui um pouquinho do que o pastor William ministrou nessa manhã para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você que nos visita nessa manhã, onde é que estão as pessoas que nos visitam? Faça assim, assim com a mão. Pronto, nós falamos para você que nós tínhamos preparado uma sala especial e esse é o momento, e eu quero mesmo te incentivar, junto com a pessoa que trouxe você, a estar ali, na nossa equipe que está lá atrás acenando. Você pode ir lá, um minutinho só, eles vão falar um pouquinho mais da nossa igreja, te receber com toda a honra. Uma salva de palmas aos nossos visitantes, em nome do Senhor Jesus, tá? Amados, só lembrando, tá? Hoje ainda nós temos 2 cultos, às 16 e às 18. Então, se você tiver a oportunidade, venha. Se não, mande uma mensagem para alguém, mande uma mensagem lá no seu grupo de família, louvando mesmo, incentivando a estarem presentes, tá bom? E amanhã, né, começa a disciplina Autoridade do Crente com o pastor Fábio Henrique, tá? Não perca essa oportunidade, venha, eu traga alguém, tá? Você que ainda não é aluno, participe, essa aula é aberta, tá? Você não precisa estar matriculado, então é uma grande oportunidade para você experimentar um pouquinho daquilo que Deus tem nos próximos 2 anos para a sua vida, amém? E assim nós vamos concluindo esse momento de louvor e adoração, tá? Vá em paz na prática dessa palavra, tenha uma semana abençoada, e como diz o nosso pastor, deixe o seu telefone num toque mais alto, porque ele vai tocar com boas notícias, amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.